30 de julho de 2014. Dizendo ter superado 7-1, Felipão é apresentado como novo treinador do Grêmio. Morre Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol Argentino desde 1979. Nacional do Paraguai perde para o Defensor, mas se classifica pela primeira vez à decisão da Libertadores. Com Pato titular, São Paulo tenta voltar a vencer contra o Bragantino. A Lione deve fazer a estreia com a camisa do Palmeiras contra a Fiorentina. E ainda, de volta após suspensão, Jadson espera jogo difícil contra o Coritiba no final de semana. E o Santos colocará Olá, boa noite! Milhares de torcedores compareceram agora à tarde na Arena do Grêmio para acompanhar o primeiro treino de Felipão como novo comandante do Tricolor Gaúcho. Mas o dia do treinador começou bem cedinho, ainda em São Paulo, no embarque para Porto Alegre. Desde as primeiras horas do dia, a torcida do Grêmio já apareceu para apoiar Scolari. Pois é, veja na reportagem de Adriano Dolfi. O técnico Luiz Felipe Scolari foi recepcionado por alguns torcedores no aeroporto de Congonhas, que estavam animados com o retorno do treinador ao Grêmio. Eu acho que o Grêmio é um time que o Felipão podia retornar mesmo, é a casa dele. Se ele mesmo, como gremista, diz, não, eu acho que lá eu vou me sentir bem. Ele tem o apoio da torcida, ele tem o apoio da direção, tem o apoio do presidente Koff e acho que agora é o momento dele. Na chegada de Scolari ao saguão, muita correria, fotos e autógrafos. Mas o assessor de imprensa não permitiu nenhuma declaração à imprensa. Não vai gravar a entrevista. E assim, Felipão já começa o trabalho sentindo o carinho da torcida. Nesta relação de amor entre técnico e time, o momento não poderia ser melhor para um ajudar o outro, num momento complicado. Agora é o momento dele ir para o Grêmio, que o Grêmio está muitos anos sem ganhar título, e ganhar essa Copa do Brasil, chegar bem no Brasileiro, ganhar, quem sabe, ano que vem ganhar a Libertadores, com certeza vai ser esquecido nesse momento dele. Mas aí já chega para enfrentar o maior rival. Ele já vai chegar sob pressão, mas a gente vai estar apoiando ele independente do resultado, ganhando ou perdendo, a gente vai estar lá apoiando ele. E a gente está confiante. Aqui de São Paulo a gente está longe, mas a gente está perto com ele. O pessoal está apoiando a galera. E estamos junto com o Felipão no Grenal, ganhando ou perdendo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, Felipão de volta. Eu tenho ouvido as pessoas, até alguns gremistas, por exemplo, que moram em São Paulo, ouvindo hoje, e muitos me perguntavam, é curioso, né? As pessoas chegam para você, e aí, o que você acha do Felipão no Grêmio? E muitos mantêm uma certa desconfiança. Muitos se lembram do trabalho dele no Palmeiras, que não é uma referência de bom trabalho, e também no trabalho da seleção brasileira. Em contrapartida, pude ver também gente otimista, levando em consideração o que ele fez no futuro, dirigindo o Grêmio. Eu disse isso ontem, Chico, não sei até, não me lembro se você concorda comigo, mas dentro do que a gente tem no mercado brasileiro, eu acho que o Grêmio acabou fazendo um bom negócio. Por quê? Porque os dirigentes de futebol, normalmente, eles se escondem atrás de um escudo, de uma proteção. A CBF fez isso com o Felipão. E acho que o Grêmio, de certa forma, vai fazer a mesma coisa. Em vez de você apostar num jovem talento como treinador, mas que não conta com respaldo popular, quer dizer, você aposta num treinador carismático, experiente, então ele tem mais, a casca é mais dura, é mais forte, aguenta mais pancada. Então, enquanto um treinador que ainda está se firmando no mercado nacional, se perde 2, 3, 4 vezes, já começa o burburinho, tem que mandar embora. Com o Felipão, essa tolerância é um pouco maior. Então, eu acho que, vendo por este ângulo, eu acho que ele
pode fazer um bom trabalho no Grêmio. O ideal mesmo é que fosse tudo diferente, né? Que você adotasse uma filosofia, contratasse um treinador, um gestor, pensando nesta filosofia, e aí você banca o profissional, faça chuva ou faça sol, vença ou perca. É um projeto a longo prazo. Só que os dirigentes do futebol brasileiro não estão dispostos a isso. Eles sentem pressão de torcedores organizados, têm medo ou conivência ou relações que fogem ao nosso conhecimento, enfim. E aí nada dura, absolutamente nada dura. Vai trocando um treinador a cada tropeço, a cada má fase. E aí, Chico, você vê o Grêmio há tanto tempo sem ganhar um título importante do ponto de vista nacional. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. E eu acho que quem tem padrinho não morre pagão. Sabe aquele ditado? E o Felipão deixou boas amizades no Grêmio. E o Grêmio, então, resolveu dar a famosa segunda chance para o homem mais odiado do futebol brasileiro hoje, sem dúvida nenhuma. O Felipão assumiu o caráter de vilão-mor e vai assumir durante muito tempo esse caráter de vilão-mor. 7-1 para a Alemanha, 3-0 para a Holanda, isso não são coisas que se apagam facilmente. Não vai ser um título nacional ou um título da Copa do Brasil que vai devolver ao Felipão essa credibilidade que ele perdeu na Copa. E perdeu muito cedo essa credibilidade. Perdeu uma credibilidade de anos, que ele levou anos para construir. E com essas derrotas na seleção, ele está voltando muito cedo para o cenário do futebol, numa modesta maneira de ver. Eu acho que a ferida está muito aberta, está muito exposta, é fratura exposta, então você tem que fechar, costurar, ficar um tempo ali para cicatrizar, ver se precisa de fisioterapia, aí volta. Não, ele voltou ainda com tudo aberto. Então ele não vai como ele estava antes de assumir a seleção. Ele vai inseguro, vai medroso, vai problemático, traumatizado, evidentemente, porque ele é um ser humano como outro qualquer. Ninguém leva o tombo que ele levou e fica impune, e fica como se não acontecesse nada. Ele pode até falar que não, para mim que se dane, já passou. Não é mentira, não passou. Onde ele for, todo mundo vai olhar para ele e lembrar do 7-1 da Alemanha. Todo mundo vai lembrar. A torcida do Internacional vai fazer questão de lembrar. A torcida do Corinthians, quando ele vier vir aqui jogar, vai fazer questão de lembrar, porque a torcida do Corinthians não gosta do Felipão e vice-versa. E assim vai. O Felipão está muito identificado com o Palmeiras. Eu acho que ele fez uma bobagem. Em todos os casos, a bobagem menor foi da diretoria do Grêmio, que o Celso, muito perspicaz, percebeu certo. Que para o Grêmio, tanto faz. Se ele não der certo, daqui 10 jogos, manda ele embora e põe outro no lugar. Agora, para ele, se não der certo, ele pode tratar de fazer outra coisa, porque treinar futebol não vai mais. Então, quer dizer, a última cartada para o Felipão, para o Grêmio não. O Grêmio é uma entidade, o Grêmio é um clube de futebol. Então, para ele, tanto faz. Não deu certo o Felipão, ele pega um jovem, dá um tempo para o próximo desenvolver um trabalho. E se não classificar para o Brasileirão e nem para a Libertadores, ninguém vai morrer lá no Grêmio. Entendeu? O Grêmio tem feito bons jogos e bons campeonatos nos últimos tempos. Agora é ruim para o Felipão. Quem tem a perder nessa história é o Felipão, totalmente. Ou, por exemplo, ele quebrou, não uma perna, ele quebrou as duas pernas. O Grêmio quebrou o dedinho, perdeu ali, está mal no Campeonato Brasileiro. Então, é mais fácil consertar o dedinho do que quebrar duas pernas, de consertar as duas pernas ao mesmo tempo. Então, o Felipão tem tudo a perder, o Grêmio não tem nada a perder. O Celso está certo nessas pernas. Mas ele quer correr o risco, ele quer se autoafirmar, quer ir para o tudo ou nada, para as cabeças, sem ter condição 100% de fazer isso. Eu acho que o Felipão foi precipitado, o Felipão quer se autoafirmar, depois de ter fracassado com a seleção. Ele exaltou as vitórias que ele teve no Grêmio. Exatamente, exaltou as vitórias do Grêmio, mas ele pode exaltar o que ele quiser. Não vai interessar isso. Se ele começar a perder no Grêmio, o Grêmio manda ele embora. E quem que se queima para o futebol definitivamente é ele. O Grêmio não. O Grêmio é um clube, uma entidade que hoje qualquer um dirige. A Michele dirige, eu dirijo, todo mundo dirige.
é uma coisa que anda sozinha. O Felipão tem tudo a perder. Mas, enfim, ele quer arriscar, que arrisca. Mas eu vejo duas razões para acreditar que talvez ele dê certo. Primeiro, que a gente não tem nenhuma Alemanha aqui. Quer dizer, está tudo nivelado meio que, né, por baixo. Tecnicamente, é um equilíbrio muito grande entre as equipes. Segundo, ele tem um tempo maior para trabalhar do que na seleção. Na seleção, você pega um grupo, tem lá aqueles dias para fazer o trabalho e pronto. Aqui, se a diretoria der respaldo, ele tem, sei lá, 2, 3 meses para ajustar a casa, né, para acertar as coisas. Então, por isso, eu até acho que ele pode, sim, fazer um bom trabalho. Não sei se vai ganhar Campeonato Brasileiro, acho que o favorito é Cruzeiro, Corinthians, sabe? O Grêmio, no máximo, briga por Libertadores América e ainda assim vai ter que melhorar bastante. Eu já penso completamente diferente de você. Eu acho que o Felipão fez uma grande bobagem e ele pode se queimar de vez. O filme dele está queimadaço e ele foi muito precipitado em aceitar. Não é pelo salário, não é possível, porque ele ganha bem há anos. Então não é por causa de dinheiro. Então ele quis se autoafirmar mesmo, como pessoa, como profissional, quer dar a resposta no Grêmio. O Grêmio não é no lugar para ele dar a resposta. Se ele quisesse dar a resposta, ele tinha que ir para outra seleção, classificar outra seleção e ser campeão com uma outra seleção. Aí sim, ele daria uma resposta, dizendo que não teve condição de trabalhar na seleção brasileira, mas na seleção dos Estados Unidos sim. Mas quem quer o Felipão depois do 7-1 no mercado internacional? Ninguém. Então não é no Grêmio que ele vai se realizar, vai se recuperar, não é ali. Enfim, para mim ele foi precipitado, mas torço por ele, gosto dele como pessoa, como cidadão, uma grande pessoa, não tenho nada contra, então vamos torcer para que ele dê certo, mas eu acho muito difícil. Assim que chegou ao Rio Grande do Sul, Felipão foi apresentado pelo Grêmio. Vamos ver alguns trechos da entrevista. Felipe, que sejamos felizes, que possamos devolver ao Grêmio o que é do Grêmio. Senti ontem a tua gana, a tua vontade de ganhar. Eu encontrei o Filipão, depois de um convite para vir com o Grêmio, com a mesma vontade de 18 anos atrás. Passar para ti uma camiseta com o número 1. Mas eu quero dizer, doutor Fábio, que se eu pensei, ou se eu fui induzido a pensar em voltar ao futebol logo depois de que tenha terminado um trabalho em que eu tinha uma outra ideia em princípio na minha mente, e o único time que eu pensaria seria o Grêmio. Eu, desde que comecei, devo muito a todos os clubes que eu passei, aos jogadores com os quais eu convivi, muito, muito. Mas no Grêmio é uma situação diferente. Foram 2 oportunidades. E nas 2 oportunidades nós tivemos um relacionamento maravilhoso. E voltaria sim, como disse que um dia voltaria, mas neste momento principalmente, porque eu sei que neste momento que eu também preciso de um abraço, de um carinho, que eu preciso de pessoas que me ajudem, eu sei que o Grêmio é esse time. Nós entendemos que dá para montar e dá para fazer, junto com o departamento amador, um grande trabalho, não só para este ano, mas para os próximos anos. A primeira ideia são os 6 meses iniciais, mas depois seguir em frente para conseguirmos aquilo que nós conseguimos, principalmente na época de 93, 94, 95, 96, onde a gente formou aquele grupo. Se vocês me perguntarem qual é o que marcou, o que vai ficar marcado para mim, o que eu nunca vou esquecer, é o resultado catastrófico que foi o jogo de 7-1. Eu sei disso, sou sabedor. Apenas acredito e acho que os resultados gerais não dizem ou não dão a oportunidade de que algumas pessoas usaram para manifestarem-se de uma forma muito pejorativa quanto a tudo aquilo que eu fiz até hoje. Os dados são diferentes que podem ser observados, mas eu também não estou nem aí para discutir mais dados sobre isso, porque não vale a pena.
Meus amigos, eu acho legal, da parte do Felipão, essa vontade toda de trabalhar. Agora, não acredito que ele esteja com toda a potência que ele pode dar, normalmente ele poderia dar, se ele não tivesse perdido 7-1 da Alemanha. Não acredito, acho que ele está abalado, ele voltou meia bomba, como se fala na gíria, e eu duvido que ele pode estar até certo no Grêmio, mas eu torno a dizer, a tática dele está errada, ele devia dar um tempo, pegar uma seleção, fazer um bom trabalho, classificar essa seleção para a Copa e na Copa dar a resposta. Para mostrar que aqui no Brasil ele não teve apoio do jogador, não teve apoio da CBF, sei lá. Ele não falou, ele não manifestou ainda, não falou nada a respeito do que aconteceu. Ninguém ouviu o Felipão, né? Ele disse que está tudo bem, mas precisa ver se é verdade que está tudo bem. Faltou apoio da CBF? Não sei. Ele não falou nada disso, falou que não faltou. Os jogadores deram um chapéu nele, pelo visto no jogo da Holanda deram. Então ele tem que vir falar. Mas é complicado. Agora no Grêmio, por mais que ele ganhe 5 títulos brasileiros, não vai apagar a derrota de 7-1 para a Alemanha. Não vai. Então ele tinha que voltar para uma seleção. Aí sim. Aí, numa seleção americana, seleção de Emirados Árabes, sei lá, qualquer coisa, mas classificasse para a Copa e mostrasse na Copa, chegasse nas quartas de final, aí sim, Felipão resgatou a credibilidade que ele tinha. Mas no Grêmio, ele não vai resgatar credibilidade nenhuma. Podia ter vindo para o Corinthians, podia ter vindo para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Vasco, para que ele quisesse vir. Aqui, zero para você, Felipão. Não tem mais nada que você fazer aqui no futebol brasileiro. Você tem que ir para fora, fazer seleção colombiana, que nem fez esse Francisco, meu xará lá, Francisco, o que da seleção? Não. Ah, o Jorge... Esqueci um agora. Jorge Francisco, né? Não é? Isso. É o meu xará, que fez aqui estágio, que treinou no Corinthians, que é corintiano, foi da Gaviões da Fiel. Ele foi para uma seleção e provou que internacionalmente ele é bom. É o que você tinha que fazer. Agora não adianta ganhar Libertadores, ganhar Campeonato Mundial, isso para você não vai fazer a menor falta. E eu acho que foi o maior burro na água a sua volta. Da colombiana é Jorge Luiz Pinto. Da Costa Rica é o Jorge Luiz Pinto. E o outro é o José Peckerman. O Peckerman que era da Colômbia, exatamente. O Peckerman foi da Colômbia. Desculpa, eu confundi. Mas o Pinto mostrou que é um cara legal. E esse sim merecia uma chance aqui no futebol brasileiro. Esse merecia. Talvez no Grêmio. O Grêmio fez bobagem em trazer o Felipão. Na minha modo de ver. Ou queima de vez, ou resgata eu acho que é uma chance de recomeço. Eu acho que o Felipão está trabalhando num mercado em que está tudo nivelado. Quem é tão melhor que o Felipão trabalhando aqui? Aliás... Antes do 7-1, eu concordaria com você. Mas o 7-1... Depois do 7-1, não sei. Mas se ele conseguir... Mas se ele chegar, voltar a ser campeão, por exemplo, no Grêmio... Acabou, tá, o 7-1, vamos ficar para sempre, mas ele tem que continuar trabalhando. Ele tem lá o seu mérito, tem lá o seu trabalho. Nada, é a mesma coisa. Você pode dizer assim, olha, se você falar para mim... Quem é o Grêmio? Quem é o Grêmio? Se você perguntar... O cenário internacional, mundial, brasileiro, não é nada. Mas é o cenário brasileiro, né, Chico? Se você me perguntar, o Felipão é o melhor nome para a seleção brasileira? Eu vou te dizer não. Agora, ele tem condições de dirigir qualquer clube no Brasil. Pelo que nós temos de material humano, pela estrutura dos clubes, pelos jogadores e pelo nível dos próprios treinadores. O Felipão também não fica devendo tanto, não. Ele fica devendo sim. Precisa ver como é que ele está depois de 7-1. Não sei. Ele não fala, foi lá dizer que precisa de carinho, precisa de amor. Está na hora que ele precisa de um ombro para encostar. Encostou a cabeça no ombro do Grêmio. A propósito, ontem Agora, se você quer levantar a moral de alguém, tem que levantar a moral desse Fábio Koff aí, que teve câncer na garganta, lutou contra o câncer e venceu o câncer na garganta. Esse sim é um cara que você... Palmas para o Fábio Koff. Está falando normalmente, está falando fininho, ele que sempre teve a voz grossa. Esse sim é um corajoso, e mostrou gratidão no coração. Agora o Felipão, desculpe, eu não voltaria. Esse é o problema dele. A propósito, uma coisa curiosa, ontem um telespectador, Henrique Dias, nos escreveu via Twitter e depois eu fui checar, lembrando que em 5 clubes, 5 treinadores que hoje estão, 19 anos atrás, estavam nos mesmos clubes. Muricy, em 95, estava no São Paulo e continua, né? Quer dizer, o Felipão estava no Grêmio, voltou agora, Muricy, Luxemburgo e Liverpool, Flamengo, Atlético Mineiro e por aí vai. E o Abel Braga no Internacional. Aí você vê, 19 anos atrás lá estavam eles. Isso mostra, né? E continuam sendo os treinadores top. 19 anos, muito pouca coisa, de novo, realmente a gente revelou. 2 treinadores só
fizeram sucesso nesses últimos 20 anos e muito grande sucesso. O Mano Menezes e o Tite, só, mais nada. Pegaram o Corinthians, foram campeão com o Corinthians, tiraram o Corinthians da segunda divisão e colocaram no campeonato do mundo. Foi uma sequência, Mano Tite. Esses foram os dois únicos que trouxeram uma coisa diferente. O resto, mesmice. Vote na enquete que está no ar, no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, Felipão irá reconquistar o prestígio no comando do Grêmio? Sim ou não? Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. Durante a Copa do Mundo, a Vila Madalena, bairro em São Paulo, conhecido pela vida boêmia, virou reduto de torcedores brasileiros e estrangeiros. Com o tempo, foram registrados vários casos de excessos, como brigas, pessoas muito alcoolizadas, roubos, furtos, além de outros acontecimentos lamentáveis. O repórter Fernando Gavini foi à Vila Madalena conversar com os moradores do local sobre os efeitos colaterais do Mundial de Futebol na vida deles. Uma vilinha tranquila, pacata, dentro do bairro chamado Vila Madalena. É aqui onde Dona Adela vive há décadas. Aqui já mora uns 60. Uns 60 anos aqui? Mas nessa casa há 44 anos. E como era quando você mudou para cá? Um sossego, viu? Só que naquela época não era, a gente dizia que morava em Pinheiros, porque a Vila Madalena era mal frequentada, alguma coisa assim. Era mal vista? Era mal vista, era feio dizer que morava na Vila Madalena. Então a gente jurava que aqui essa rua ainda era Pinheiros. De um tempo para cá, no entanto, a tranquilidade do passado se acabou. Começou a mudar, acho que há uns 30 anos, mais ou menos, que aí começaram a aparecer os intelectuais por aqui, não é? Alugar as casas e tal. E a coisa foi mudando, mas ainda era agradável, né? E aí foram chegando os bares? Foram chegando os bares, foi chegando também muito comércio bom. Hoje em dia você não precisa sair da Vila Madalena para nada. Mas nada supera o que aconteceu durante a Copa do Mundo. Ao longo de um mês, milhares de pessoas tomaram as ruas do bairro. Em dias de jogos do Brasil, cerca de 50 mil pessoas se concentravam ali. Nem o comércio, nem os moradores e nem as autoridades esperavam tanto movimento. Os bares concentrados dentro da área mais movimentada tiveram que mudar sua operação, investir na contratação de seguranças, mas faturaram alto. Eu acredito que teve bares que vendeu o dobro que venderia no normal. O movimento causou transtornos para os moradores. A vilinha de Dona Adela, localizada pertinho da esquina da rua Aspicuelta com a Morato Coelho, teve a rotina completamente mudada. Isso aqui foi transformado num banheiro público, mesmo tendo quase que 80 banheiros químicos. Depois de meia-noite, depois que subia o teor alcoólico e outras cositas mais, né? Droga, sexo, briga. Droga, sexo, briga, né? Vizinhos apanharam. É uma coisa muito, muito desagradável. Quem tinha que trabalhar todos os dias no local também teve muitas dificuldades. Tanto era complicado para chegar no serviço como para voltar para casa. Trânsito, muita gente na rua, os ônibus praticamente não estavam funcionando normal, mas a gente sobreviveu e deixou até saudade a Copa. Quem não teve a menor saudade do que aconteceu com a Vila Madalena durante a Copa foi o comércio cujo público era completamente diferente daquele que tomou as ruas do bairro. Caso desta cantina, considerada por revistas especializadas uma das melhores da cidade. A gente teve dia que não abriu caixa, pra você ter uma noção. E a gente é um restaurante pequenininho, com margens pequenininhas, pessoas muito funcionárias para pagar. Não é só por causa da queda brusca de faturamento, mas principalmente por todos os problemas ocorridos aqui na Vila Madalena durante a Copa do Mundo que este restaurante está liderando um abaixo-assinado com a intenção de evitar que novos eventos ocorram aqui no bairro com bloqueio de ruas. Direito de ir e vir do morador, do meu funcionário, de mim mesmo, da minha clientela, não pode ser prejudicado em função de um grupo que vai usar a rua para um evento que acaba sendo particular. Se você fecha, você não dá direito a todo mundo, você privilegia alguns. Mas acho que assim, tem uma coisa que eles estão conscientizando a gente, que assim, carnaval, algumas festas, que não dá para dizer que o Brasil não vai ter nada de carnaval. Mas não pode ter 60 blocos, não pode ser 5 fins de semana, não pode ser num lugar assim que não está preparado. Uma placa na frente do restaurante chama as pessoas a fazerem parte do abaixo-assinado.
dona dela já assinou para não passar de novo por algo parecido como o que aconteceu no mês mais longo da vida dela. Agora o que está preocupando é que parece que estão querendo transformar justamente esse pedaço num bulevar, né? Então a gente já está pensando o carnaval, festas de fim de ano, o que vai virar isso aí, né? Muito ruim. Não pode ser, né? O tamanho dessa cidade querer transformar logo aqui, né? Acho que talvez tenham males que venham para bem, né? Para botar um olhar sobre o bairro, que é um bairro legal, mas que não é um bairro que sempre foi aquele bairro boêmio, como estão difundindo. Era um bairro alternativo, de pessoas que queriam procurar alguma coisa diferente, né? Agora, essa coisa de boêmio foi divulgada meio sem querer, eu acho. Então, acho que ninguém esperava tudo isso. Bolívar e São Lourenço da Argentina decidem logo mais às 9h15 da noite, na altitude de La Paz, uma vaga para a final da Libertadores. No jogo de ida em Buenos Aires, a equipe do Papa venceu por 5-0. Ontem, o Nacional do Paraguai perdeu do Defensor do Uruguai em Montevidéu, mas garantiu a vaga para a final da competição. Veja o gol. Depois de vencer a partida de ida por 2-0, o Nacional do Paraguai jogou com o regulamento debaixo do braço ontem em Montevidéu. O gol de Adrian Luna aos 10 do segundo tempo deu uma esperança ao Defensor, mas não foi suficiente para tirar a vaga do time paraguaio. Pela primeira vez, o Nacional chega a uma decisão de Libertadores. Aliás, uma grande surpresa, Nacional do Paraguai disputando uma final de Libertadores. O Defensor até mandou uma bola na trave nos instantes finais da partida, não conseguiu fazer os 2-0 que levariam o jogo para a prorrogação. E hoje o São Lourenço deve confirmar a vaga. São Lourenço, time do Papa, grande favorito para conquistar esta Libertadores América. Olha, os brasileiros fracassaram. Tô torcendo para o time do Papa. Eu também, acho que o São Lourenço é argentino para você, tá torcendo. É o único grande da Argentina que jamais ganhou Libertadores América. Já está na hora. E o Papa é simpaticíssimo. Ele já sofreu com a Argentina na final da Copa, então ele merece essa alegria. Olha, o Papa que é torcedor fanático, ele adora futebol. Então, eu vou falar uma coisa para você, Celso Cardoso. Diga. Não misture sexo com amor, não misture Deus com religião. Eu li isso no seu Instagram. Não misture futebol com o seu país. São leis básicas da psicologia de massa. Então, por favor, o Papa não tem absolutamente nada a ver com esse time de São Lourenço. O Papa tem outra função espiritual, administrativa, e esse São Lourenço é um timeco de bola. Tanto é verdade timeco de bola, que vai tomar Viagra para jogar na altitude. É Sabia verdade. Disso? Hoje eu liguei para o doutor Roussan Iacchini, que é meu cardiologista do HCOR, e perguntei, doutor do céu, para que os caras vão tomar Viagra, garoto de 20, 25, 26 anos? Ficar ligadão. Não é ligadão. É para aumentar a capacidade pulmonar na altitude. Você abre o seu pulmão, se você não tem problema cardíaco, evidente, na pressão alta ou na pressão baixa, que é o caso da garotada, você vai tomar Viagra. Mas vai aumentar a tua capacidade pulmonar, mas vai aumentar a tua capacidade sexual também. Vai jogar todo Os caras vão jogar animado. Vão jogar com vigor danado, né? E como disse o meu amigo Zé Eduardo Savoia, a entrada por trás vai ser fogo. Quer dizer, os caras vão entrar por trás. E aí eu quero ver. Vai sair briga em campo. Aquele agarra-agarra na área. Agarra-agarra na área. Os caras vão sentir umas coisas diferentes ali, porque não tem como. O negócio vai fazer efeito. Agora, o doutor Roussan acha que isso é doping. Porque vai aumentar a capacidade pulmonar dos jogadores. Não, então, aí que tá. Mas Viagra não está na lista não está na lista valendo. das substâncias proibidas. Então, vão chegar por trás. A chegada por trás é que vai dar problema. Você vai tomar Viagra para vir no Mesa Redonda, para ter capacidade pulmonar? Não, eu não tomo isso, não. Que é isso, doutor José aqui não deixa. Isso é para quem, né? Tá. Vai jogar futebol e precisa ter um bom desempenho. Eu tenho 60 anos, preciso tomar cuidado com essas coisas. O que tem de cara que toma sem, né? Sem consultar médico e pifa no motel, né? Tá assim de cara sem. É verdade isso aí. É que ninguém duvida, ninguém divulga, porque não interessa, né? O laboratório é forte, né? Então, aí os caras seguram. Mas é problema. Agora, na garotada não é. E funciona
para o que tem que funcionar e aumenta a capacidade do lugar. Em outras palavras, então você quer dizer que não vai faltar disposição para o time do Papa? Não, e vão chegar por trás, e a chegada por trás é que vai ser perigosa. Perigosa, porque vai dar problema. Tem cara que gosta, mas tem cara que não gosta. E a maioria não gosta. Então, imagina. Você pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazEsportiva, e também visitar os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Tem o blog do Chico Lang, e tem o Dito, exclamação, o blog do Celso Cardoso, Na Cara do Gol, e o meu blog, Bela Jogada. A gente espera a sua visita e o seu comentário. Daqui a pouquinho tem amistoso internacional no Pacaembu. O Palmeiras enfrenta a Fiorentina pela Copa Euro-Americana. E o técnico Ricardo Gareca poupará boa parte dos titulares no confronto. A principal novidade da lista de relacionados é o recém-chegado Agustin Allione, que deverá fazer a estreia dele com a camisa palmeirense. Outro que pode entrar em campo pela primeira vez é o zagueiro Victorino, que chegou ao clube no início do ano lesionado e ainda nem estreou. Gareca deve fazer outros testes na equipe. Entre os 20 relacionados, há nomes que ainda não foram utilizados pelo treinador, como o meia Patrick Vieira e Bernardo. Bruno César também pode ter outra chance entre os titulares. Olha, o Bruno César nem é mais titular, Chicão. Quem diria? Tá gordo, né? Tá então, gordo. que Como isso? diria o Walter Abrão, tá gordo. Perdeu a mão ali. Finado Walter Abrão. Se a escalação não é a principal, a torcida deve comparecer em bom número. Até o início da tarde, mais de 20 mil ingressos já haviam sido vendidos e as entradas para a arquibancada amarela já estavam todas esgotadas. Os torcedores que ainda quiserem ir à partida podem comprar ingressos pela internet ou também na bilheteria do Pacaembu até o intervalo do jogo. Vai ser um jogo muito bacana e vai dar Palmeiras. No Corinthians, o técnico vai dar Palmeiras, vai dar Palmeiras. Como diria Oscar Roberto de Godoy. Claro, o Chico torce contra. De qualquer forma, eu acho um bom evento. Você tem um time de fora, sabe? A gente fica carente de ver clubes do futebol europeu. Você é bom tá carente, você ver. Celso? Oi? Você está carente? A gente, futebolisticamente falando, fica carente de ver. A Copa do Mundo foi um sucesso por quê? Depois que acabou a Copa, eu fiquei meio mal. Do que ficou feliz por causa da Copa? Eu não fiquei. Você é um caso à parte. Você vê a Alemanha jogar, você vê a Holanda jogar, tudo bem. Agora, eu vou dizer que fiquei triste que a Argentina perdeu na final, não fiquei. Não, mas você ficou Essa feliz foi a melhor parte. O Messi não jogou nada, também não fiquei. Legal que ele não jogou nada. Que o Uruguai caiu fora logo, pô, maravilhoso. Né? Os caras são chatos, cantam vitória demais, são presunçosos, enche a paciência da gente. Eu acho que você tem eu acho que você tem alguma coisa mal resolvida com a Argentina. Não tem nada mal resolvido com a Argentina. Não, se bem que você fica Tevez. Se bem que você divorciou do Tevez agora. Não divorciei. Eu só acho que esse menino que chegou, o paraguaio, o Romero, que pro João é argentino. Que pro João é argentino, ele pode substituir o Tevez. Falando em argentino, só para concluir, eu só espero que a diretoria do Palmeiras dê respaldo pro Gareca. 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Isso perdeu hoje? Não, então. Aí não vale nada. Mas é um cara que trabalha sério e precisa de tempo. Além do mais, material humano que o Palmeiras deixa à disposição do treinador, não é lá essas coisas. Aliás, encontrei hoje com ele, o símbolo do Palmeiras, Roberto Francisco Avalone. Exclamação. Roberto, que chegou e falou, Chicos. Falou assim, invocado. Ganhamos de 2-0 deles. E ele falou, Chicos, no segundo turno haverá um choque épico. Foi vocês podem estar caindo para a segunda divisão. Mesmo assim, será um choque épico. Grande Roberto Avalone, um abraço. Abraço. E no Corinthians, o técnico Mano Menezes segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que vai enfrentar o Coritiba no próximo domingo na capital paranaense. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava e acompanhou mais um treino do Timão. A vitória contra o Palmeiras manteve o Corinthians na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, 5 pontos atrás do líder Cruzeiro. E claro que o elenco corintiano, além de cumprir seu papel, está de olho também na Raposa, que é a grande favorita para conquistar novamente o Campeonato Nacional. Não, o Cruzeiro tá com uma equipe muito boa, conseguiram bons resultados. A gente sabe que é um concorrente forte aí pelo título do Campeonato Brasileiro, então a gente não pode deixar eles distanciarem, né? Então a gente tem que ficar na cola deles,
sempre conseguindo as vitórias ali para não deixar escapar, para eles não ganharem mais confiança que eles já têm. Para não deixar o Cruzeiro disparar na ponta da tabela, o Timão tem que buscar uma vitória domingo contra o Coritiba no Paraná. E enfrentar uma equipe que está neste momento na zona de rebaixamento não significa facilidade. Não vai ser fácil jogar lá no Couto Pereira, como não é fácil jogar contra nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito forte, então é que a gente tem que ir focado e concentrado para esse jogo. Tomara que a nossa equipe consiga uma vitória lá no Couto Pereira, que vai nos deixar aí na segunda colocação no campeonato ainda. Para esta partida, Mano vai contar com a volta de Jadson, que estava suspenso no clássico contra o Palmeiras. Porém, ele não terá Guerreiro, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E essa é uma ausência sentida para o final de semana. Não, o Guerreiro está numa ótima fase, um jogador que ajuda bastante ali na frente a segurar a bola, é um cara que protege muito bem, que tem feito gols. Então é uma perca muito enorme para a nossa equipe. Mas tem outros jogadores também que estão esperando a oportunidade, que tem qualidade, e tenho certeza que quando entrar vai querer mostrar e vai ajudar a nossa equipe também. Para o lugar de Guerreiro, o técnico Mano Menezes deve confirmar Romarinho no ataque ao lado de Ángel Romero. E a boa notícia para o técnico corintiano é que, enfim, o uruguaio Lodeiro vai poder estrear com a camisa corintiana. O Lodeiro é um jogador da seleção aí do Uruguai, participou da Copa do Mundo, então é um jogador de qualidade, todo mundo sabe disso. Vai chegar aí para ajudar a nossa equipe já está com um grupo muito forte, mas com a chegada dele vai ficar mais forte ainda e a concorrência no meio de campo vai aumentar. Então isso é bom para o Mano e uma dor de cabeça para ele daqui para frente. Que bom que o Jadson vai voltar, Jadson que está numa fase excelente. Agora, a gente precisa ver o seguinte... Mas o Renato Augusto jogou bem. Renato Augusto jogou bem. Contra o Palmeiras. E o Lodeiro está liberado. Pois é. Então agora o Jadson que se cuide. Mas, se eu conheço a cabeça do Mano Menezes, o Lodeiro, se bobear, dá para jogar caindo para a lateral esquerda também. Né? De repente, né? Se precisar ali um ataque legal... Eu acho que no Fábio Santos ele não mexe não, Chico. Não é que ele vai mexer no Fábio Santos. Não, se o Fábio Santos tem lá uma disposição, dá para colocar o Fábio Santos por ali. Não precisa depender só do Wendel. Né? E outra coisa que eu acho importante é o seguinte, querido Celso. Eu acho assim, que não podemos criar no Corinthians a guerreiro dependência, como ficou a seleção dependendo do Neymar para fazer gol. O time todo tem que fazer gol. Então, é bom até que o Guerreiro dê uma saída, porque tem que criar plano A, plano B e plano C para substituir o Guerreiro. Senão, todo mundo vai depender sempre do gol do Guerreiro. Pô, mas então, eu acho que o Corinthians ainda não chegou nesse negócio, mas é bom você ter várias opções no ataque, meu modo de ver. Tanto que se você observar os artilheiros do time no Campeonato Brasileiro, o Guerreiro tem 4 gols, mas o Jadson também tem 4 gols. Quer dizer, você tem o Petros, que marcou contra o Palmeiras, o Fagner marcou 2, quer dizer, então está bem distribuída a coisa. O Lodeiro, eu vejo ele brigando por posição ali com Petros. Petros e o Jadson. E talvez o Elias, né? Quer dizer, então, eu acho que o Mano acertou esse time, eu acho que ele não vai mexer muito nessa formação, não. Com o Ralf, Elias, que estão se entendendo muito bem, e o Petros jogou muito contra o Palmeiras, também não acho que ele mexa. Então, eu acredito que Renato Augusto, apesar de ter jogado bem contra o Palmeiras, e o próprio Lodeiro, por tudo que ele representa, eles vão ficar no banco, Chico. E aí vão brigar por posição. Eu só queria dizer para você o seguinte, anota aí, torcedor, pode me cobrar. Hoje o futebol brasileiro tem 2 líberos. Um é o Elias, que está jogando no Corinthians, e o outro é o Arouca, que está jogando no Santos. Você vê ele como líbero, é isso? Eu vejo ele como líbero. Eles fazem múltiplas funções em campo, todos os jogos. O Arouca, então, pelo amor de Deus, esse Santos aí do Oswaldo Oliveira está se erguendo em cima do Arouca. O Arouca está segurando as pontas de todo mundo lá. Então, são os 2 grandes jogadores. Espero que o Dunga esteja vendo isso, né? Porque agora a seleção está em outras mãos e espero que não fique só na dependência dos estrangeiros que, aqui entre nós, não fazem falta nenhuma.
4 jogos dão sequência nesta noite à terceira fase da Copa do Brasil. Às 7h30, o Novo Hamburgo recebe o ABC de Natal. Também no Rio Grande do Sul, o Internacional enfrenta o Ceará às 10 horas no Beira-Rio. No mesmo horário, tem Vasco e Ponte Preta em São Januário e o São Paulo vai encarar o Bragantino no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Amanhã, o Coritiba recebe o Paysandu às 9 da noite no Couto Pereira e o Santos joga com o Londrina no estádio do Café. E por falar em Santos, a repórter Caroline Zilberman acompanhou o último treino antes do embarque para o Paraná. Últimos ajustes da versão alternativa do Santos. Contra o Londrina amanhã, nada de titulares. O professor conversa, elogia, incentiva um time formado por meninos, mas deixa claro. Porque se o cara estiver dormindo no campo, como eles falam, na nhaca, eu não vou me motivar de dar essa chance. Eles me motivam primeiro e eu aí os motivos, é uma troca. Oswaldo de Oliveira não esconde quem são os responsáveis por carregar o Peixe na terceira fase da Copa do Brasil. Vladimir, Zeca, Paulo Ricardo, Vinícius, Emerson, Alain, Renato Souza, Jorge Eduardo, Diego Cardoso e Stephanie Uri. Dos 11 titulares que enfrentam o Londrina amanhã, 9 são crias da base do Santos. Mas essa escolha de Oswaldo de Oliveira só é possível graças a 2 estranhos no ninho, que atuam aqui no meio de campo. Talvez não ousasse tanto se não tivesse um Renato, um Souza, né, que realmente trazem essa tranquilidade para o grupo. O volante Souza estreia amanhã e já está nos planos futuros do treinador. Eu pretendo aproveitá-lo sim nessa função, ou fazendo dupla de armação com o Lucas Lima, ou substituindo o Lucas Lima. Já Renato, apesar de não ser da base, tem uma história antiga com o Santos. É um jogador campeoníssimo pelo Santos, experiência internacional, né, em competições importantes, um jogador com passagem na seleção brasileira, um cara íntegro, equilibrado, é um exemplo. Sorte a de Oswaldo de Oliveira, poder contar com a experiência de alguns e o DNA vitorioso de outros. Eu acho que o momento é esse, tem que aproveitar todo mundo. Um dia eles vão jogar, então vamos logo. Com Alexandre Pato na equipe titular e alguns desfalques importantes, o São Paulo tenta apagar a má impressão deixada nas últimas 2 derrotas para a Chapecoense no Morumbi e o Goiás no Serra Dourada. Para quem sabe recuperar o bom futebol daqui a pouquinho contra o Bragantino. Foram 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Depois de uma atuação de gala contra o Bahia, o São Paulo travou diante das últimas retrancas. Sofrer diante de adversários que jogam fechados não é nenhuma novidade para o time do São Paulo. Contra o Goiás e a Chapecoense, a equipe de Muricy Ramalho passou pelo mesmo drama da eliminação no Campeonato Paulista deste ano, diante do Penapolense no Morumbi. O que fazer para que o roteiro não se repita diante do Bragantino na Copa do Brasil? Acho que todo jogo São Paulo começa o primeiro tempo sendo protagonista do jogo. O São Paulo por grande quantidade de parte do jogo protagonista. Ao melhor falta conseguir essa vantagem a primeira parte ou dar o primeiro golpe. E a gente não está conseguindo isso que fique reflexão no resultado. Além da dificuldade em finalizar, o São Paulo tem levado muitos gols. Desde que Muricy retornou em 2013, já são 33 gols sofridos. Aqui não é questão de defesa ou de ataque. Somos todo um time e sempre se diz que não é melhor defesa que um bom ataque e por isso a palavra lo diz. Você tem que, já começa com o número 9, o número 11 tem que defender bem também, porque aí é onde começa a pressão, onde fica o time compacto. Mais tarde, diante do Bragantino, a única certeza é que Pato formará dupla de ataque ao lado de Ademilson. Kaká, Antônio Carlos, Allan Kardec e Oswaldo não estarão à disposição do treinador. Os candidatos à titularidade terão a dura missão de fazer o São Paulo reagir. Meus amigos, em primeiro lugar, eu tiro meu chapéu para esse lateral esquerdo, Álvaro Pereira. No meu modo de ver, ele é um dos poucos laterais, ele não é brasileiro, é uruguaio. Jogou pela seleção uruguaia,
deu aquela trombada, ficou meio zureta, mas voltou para o campo assim mesmo. O cara é raçudo, mas ele tem uma grande qualidade. Ele não erra um cruzamento, gente. Não erra um cruzamento. Impecável. A bola vai parar na cabeça do cara livre, e o cara que perde o gol, mas ele cruza certinho. É o melhor lateral esquerdo do Brasil na atualidade. E digo mais, Pato hoje faz 5 gols. 1, 2, 3, 4, 5. Anotem. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Felipão irá reconquistar o prestígio no comando do Grêmio? Não. 72% dos votos. Tomara que não seja assim, né? O programa de hoje termina aqui. Amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte. Nós voltamos às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Até amanhã. O cara tem que saber a hora de parar e a hora de voltar. Um abraço.